O ano escolar inicia-se hoje, o ano letivo inicia-se-á este ano um pouco mais tarde que o habitual, tanto entre os dias 15 e 21, como se sabe, e o ano escolar inicia-se com os problemas que são os problemas crónicos do início de cada ano escolar. Eu diria que, neste momento, não há, e ao fim de 4 anos, em que era suposto que o Ministério da Educação tivesse aprendido alguma coisa relativamente à forma como os anos escolares devem abrir, na verdade, os problemas, e nós identificamos neste momento 3 principais problemas que se colocam às escolas, mantêm-se. O primeiro deles tem a ver com a colocação dos professores. O Ministério este ano antecipou, aliás, não antecipou em relação àquilo que era habitual, antecipou em relação ao ano passado. A primeira fase de colocação de professores, quer por mobilidade interna, quer por contratação, voltou novamente aos últimos dias de agosto para garantir essa colocação, mas dizer que neste momento o número de professores que está por colocar e que as escolas ainda necessitam é um número extremamente elevado. Só para termos ideia, o ano passado havia cerca de 16 mil professores contratados nas escolas, foram colocados 3.700 até agora e faltam colocar, por exemplo, todas as bolsas de contratação de escola, o que significa ainda uma colocação de muitos professores, uma vez que são cerca de 300 escolas e agrupamentos, quer territórios de intervenção prioritária, quer com contrato de autonomia, portanto ainda faltam essas colocações. Aliás, não é por acaso que sobraram da primeira fase das colocações de sexta-feira passada 2.132 horários. Fica um pouco a ideia de como é que isto é possível, se há tantos professores por colocar, sobrarem 2.132 horários, e fica um pouco a ideia de que os professores não quiseram concorrer para esses horários. Isto não é verdadeiro. A verdade é que estes 2.132 horários não poderiam ter sido preenchidos nesta fase de contratação. E porquê? Porque pertencem a 3 grupos de horários que não são preenchidos por contratação nacional. Primeiro, são horários com menos de 8 horas, portanto só podem ser preenchidos por oferta de escola. São horários de escolas TAPE, territórios de intervenção prioritária, ou de contratos de autonomia, que só podem ser colocados por BCE, portanto, bolsa de contratação de escola, ou são horários de técnicas especiais que não têm grupo de recrutamento, portanto, também só podem ser preenchidos através da oferta de escola. Portanto, os horários que ficaram por preencher na sexta-feira, 2.132, só podem ser preenchidos ou por bolsa de contratação ou por oferta de escola. Não poderiam ter sido preenchidos, portanto, não houve aqui, porque os professores aqui não fazem seleção, querem poder trabalhar e concorrem para o país todo, não houve aqui qualquer tipo de recusa de colegas relativamente à sua colocação. Mas provavelmente a dança dos horários e os problemas com os horários estão ainda, e com as colocações da contratação, estão ainda por surgir. Porquê? Porque a grande questão e a grande dificuldade normalmente surge quando começam a ter lugar as contratações de escola. Ou seja, se a contratação nacional é alguma coisa que rapidamente resolve o problema da contratação dos professores, porque são colocados, são retirados da lista e estão colocados, a bolsa de contratação de escola não é bem assim. Ou seja, as 300 escolas que lançaram bolsas de contratação, só para termos uma ideia, têm neste momento 2.300.000 candidaturas. 2.300.000 candidaturas, o que significa, porque cada professor, como é evidente, há professores que concorreram para 200 ou 250 horários, bolsas, neste caso, de escolas. Portanto, estes professores, quando for feita a primeira colocação através das bolsas, é natural que muitos destes professores, como aliás aconteceu o ano passado, fiquem colocados em 70, em 80, em 90 escolas e, portanto, como só vão ficar numa das escolas, evidentemente que depois as outras todas vão ficar sem professor. E ao ficarem sem professor vão ter de recorrer ao segundo da lista, que eventualmente já está colocado de outro sítio. E, entretanto, alguns colegas, através da bolsa de contratação de escola, vão obter uma colocação melhor do que a que obtiveram agora através da lista nacional. E porquê? Porque vão conseguir um horário completo, que eventualmente não tiveram agora, ou um horário numa escola mais perto de casa do que conseguiram nesta fase. Isso leva a quê? A que, como estes colegas estão em período experimental durante o primeiro mês de colocação, poderão desistir da contratação que tiveram no dia 28 de agosto para optarem pela nova. Ou seja, há uma escola que resolve o problema, porque através da BCE colocou um professor, e que criou um problema na outra que, entretanto, ficou sem professor. Isto só acontece precisamente porque o Ministério insiste numa coisa que já se provou que é um problema para as escolas, que são as colocações através das bolsas de escola. Ou seja, se as contratações fossem feitas como eram nos tempos antigos, através da lista nacional, a contratação era feita através de uma lista nacional, onde os professores, quando são colocados, são retirados e não voltam a ser colocados, este problema não se colocava, não se punha. E, portanto, aquilo que nós, inclusivamente, fizemos o ano passado, quando estudámos este ciclo de colocação e este misto de colocações
que entre contratação de escola, por um lado, e a colocação nacional, verificámos que enquanto a colocação nacional, e fizemos um gráfico até que é esta barra preta, a colocação nacional contrata os professores logo na primeira colocação e é aí que há o grande número de professores colocados e a partir daí passa a ser residual, a contratação através da BCE é precisamente ao contrário. A primeira é que coloca menos, porque depois muitos dos professores colocados não podem lá estar porque são colocados em muitas escolas. E só cerca de 3 semanas depois é que as escolas, através da BCE, conseguem colocar os seus professores. O que significa que a colocação por bolsa de contratação de escola atrasa em cerca de 3 semanas a satisfação das necessidades dos professores nas escolas. E por isso também não é por acaso que o Ministério da Educação este ano atirou o início do ano letivo para um período posterior ao habitual, que vai até ao dia 21, que é precisamente 21, 3 semanas depois de terem feito as colocações anteriores. Eles têm consciência de que este mecanismo é um mecanismo que cria problemas, que atrasa nas colocações, que gera muitas injustiças. Mas insistem nele porque acham que esta contratação de escola é melhor do que a contratação nacional e, na verdade, já se provou que não é. Dizer ainda que, relativamente aos concursos e às colocações que foram feitas, há neste momento um número enorme de colegas que estão com horário zero e que continuam sem ser colocados. Aliás, o número este ano aumentou em 30%, ou seja, quase 1.200 professores, 1.149 para sermos exatos, ficaram sem colocação. Evidentemente que muitos destes professores, ou alguns destes professores ainda serão colocados, mas a maioria dificilmente será, num ano em que a mobilidade especial ou requalificação se vai colocar. E dificilmente serão colocados porquê? Porque 2/3 destes professores estão concentrados no norte do país. Estão concentrados no norte do país, que é a região que tem mais professores no país, tem mais do que a área da Grande Lisboa, por exemplo, e, para além do mais, são professores de grupos onde dificilmente eles poderão ser absorvidos, porque são de ou EVT ou Educação Tecnológica, que são grupos que já foram retirados, que já acabaram, que já não existem, só por oferta de escolas, ou são do primeiro ciclo e pré-escolar, que é precisamente no norte do país, onde foram encerradas mais escolas, e portanto são professores que estavam lá, porque eram necessários, porque as escolas existiam, mas com o encerramento de escolas, neste momento são muitos, são 2/3 dos professores com horário zero sem colocação estão ali concentrados. Isto é um risco muito grande este ano, porque quem não for colocado durante este primeiro período são pessoas do quadro, para a mobilidade especial, para a requalificação no dia 1 de fevereiro e, portanto, isso significa a perda, por exemplo, só para termos ideia, de 40% do salário. Outro problema, para além das colocações, já agora dizer também em relação ao desemprego, que eu penso que é importante. Portanto, tem-se falado muito que o número de professores que ficaram por colocar e, portanto, que estão desempregados é da ordem dos 22.000, ou seja, aos candidatos às colocações para contratação, retiraram-se os 3.700 colocados, dá 22.000. Pois, mas são mais de 30.000, porque nestes candidatos era necessário ainda juntar aqueles que já nem sequer estão na lista, porque foram afastados através da PAC, ou na sequência da PAC, da prova que o Ministério realizou, e de cerca de 3.000 professores no total das duas componentes, mais os que não apareceram a fazer a prova, já nem sequer constaram das listas. E, para além disso, há um conjunto muito largo, cerca de 5.000 professores, que já desistiram, provavelmente até da profissão, ou pelo menos de concorrer por uns anos. Houve muitos professores que se inscreveram no concurso e, verificando o lugar em que ficaram, já nem sequer manifestaram preferências, e houve muitos professores que, comparando as listas do ano passado e de há 2 anos com as listas deste ano, vê-se que já nem sequer foram candidatos. Portanto, o desemprego em professores profissionalizados, neste momento, ultrapassa os 30.000 professores,